É isso. Uma última pergunta, antes da gente encerrar. Alguém perguntou, eu acho que é legal, a resposta aos nossos podcasts anteriores, né? Vivi em um ambiente abusivo, fui muito machucado, tal, saí. Como é que se recupera e entra de novo e se entrega numa igreja saudável? O Fábio Bravo pregou na nossa igreja lá nas semanas anteriores sobre generosidade. Ele falou um negócio muito forte que eu não tinha parado e pensado. Ele falou assim: poxa, quantas pessoas entregaram muito dinheiro em lugares abusivos, entregaram tempo, entregaram força, entregaram seus dons em lugares abusivos, né? E aí agora, hoje, estão em lugares saudáveis e não ofertam, não trabalham, não entregam. E aí fica até essa coisa ruim, né? De tipo assim, eu patrocinei aquilo e hoje aqui eu tô sentado sem fazer nada, sendo que eu sei que agora é saudável, né? Então ele tava falando sobre é necessária essa cura para que você até faça a mais. Você termina sua vida dizendo, eu fiz a mais no saudável do que eu fiz lá, né? Como é que foi esse processo para você acreditar na igreja, então? Sim. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre você olhar onde você errou. Porque, óbvio, tem a parcela dos abusivos, dos loucos. Com certeza. Mas tem a parcela onde você não fez nada. Tem a parcela onde você permitiu. Tem a parcela... Tem várias coisas, né? E olhar para isso e reconhecer qual que era o pecado. Primeiro, era idolatria? Era vaidade? O que era? Era a necessidade... Qual era o seu benefício, né? Era a necessidade de impressionar as pessoas. Era não reconhecer sua própria identidade, e aí acreditar em qualquer coisa que as pessoas falavam a seu respeito, e aí se tornar aquilo, se moldar. Era a necessidade de querer fazer parte de um grupo tão grande que você escolher qualquer grupo que mencionasse o nome de Jesus, e aí vai. E a nossa falta de ser bíblico, né? Porque Jesus falou, cuidado. Então, eu acredito que alguém que saiu desse ambiente, a primeira coisa que ele tem que abordar é com cuidado. Sempre com cuidado. Por quê? Porque você não sabe, você tá cheio de machucado. E aí, entender também que uma pessoa que tá ferida, qualquer reladinha dói o mundo todo de novo. Então, entender que vai precisar de cura, vai precisar da ação do Espírito Santo e vai precisar da ação da igreja. Porque não tem como você pegar outra pessoa doente pra te curar. Você precisa pegar um saudável, que até vai ter suas cicatrizes, né? Eu gosto muito de uma frase, não vou lembrar de quem agora, mas somente um curador ferido pode compreender a dor do outro. Muito bom. Então, quando aquele instrumento de cura na sua vida, ele já foi ferido, ele sabe como dói. Então, ele vai com cuidado, né? Mas, quando a gente tá num lugar saudável, e a gente reconhece onde foram os nossos pontos, aí a gente cuidar primeiro para não cair nos mesmos pontos, né? Então, não se submeter cegamente. Não, tudo você vai conferir na escritura. O apóstolo Paulo chamou os bereanos de nobres. Por quê? Ouvindo a mensagem de Paulo, e eu não conheço nenhum Paulo hoje em dia. Exato. Ouvindo a mensagem de Paulo, eles iam ver, vamos ver se é assim mesmo na escritura. E isso não é ceticismo. Isso é bíblico. Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo de, tipo assim, eu fiquei cético. Não, você ficou responsável. Não é que você tá dizendo isso aqui não é de Deus. Você tá dizendo, vamos olhar o que a escritura diz pra gente conferir se aqui é de Deus. Amém? Estamos submissos, né? Agora, essa é a primeira parte. Ponto 2. É você olhar para a igreja de Jesus. Ok. Tá? Por quê? Se você ficar o resto da vida olhando pro que estava errado, nunca mais você vai pra canto nenhum. E aí você estabelece o padrão, né? E acho que você vai poder falar melhor sobre isso do que eu, mas o trauma, ele tem um lugar, né? E aí, quando a coisa vem, é quase como se você revivesse. E aí você se lembrar, eu não estou naquele lugar. Primeiro, não é o mesmo lugar, não são as mesmas pessoas, não é... Vamos olhar o que é isso. Eu não sou igual, né? Então, olhar pro saudável, entendeu? Olhar pro saudável. E aí se envolver e permitir a vida da igreja. Porque se você também chega num lugar e você é o cara, ninguém sabe da sua história, ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe as feridas que você carrega, você vai viver esquivando de tudo. Mas quando você, de fato, entra na vida da igreja e você fala assim, ó, tá aqui, ó. Aqui que dói. Quando você fala tal coisa, dói aqui. Quando você faz dessa maneira, e eu sei que não tem nada a ver, mas dói assado. E quando você traz essa humanidade, dizer, olha, eu não sou o cara, eu sou alguém ferido, tá? E permitir que a vida da igreja vai te curando, e você vai fazendo isso em contextos saudáveis, aí você toma consciência do evangelho. Pra mim, esse é o ponto central. Tomar consciência do evangelho. Porque antes, e é duro assumir isso, mas por que você dava a oferta que você dava? Entendeu? Esse é o ponto.
Eu dava a oferta que eu dava porque eu tinha medo do gafanhoto ser um demônio, pensa. A maioria dos cristãos que eu conheço, Era quando medo ou dizimam, ganância. tipo assim, eu dizimo porque senão o demônio gafanhoto vai me pegar. E não tem demônio gafanhoto. Não tá escrito nada disso. Eu tava falando de planta para agricultores, tava falando de gafanhoto. Então, assim, nada a ver. Mas ou fica nessa parte medrosa, ou tipo assim, não, porque se eu der muito, então Deus vai me dar mais. Mas alguém que entendeu o evangelho, por que eu oferto aqui? Pelo avanço do evangelho. Cara, aí quando você... Não, cara, eu quero louvar o Senhor com tudo que Ele tem feito sobre mim. Eu quero pegar essa mensagem que alcançou a minha vida e tem me curado, eu quero que essa mensagem vá para mais pessoas. Então eu oferto mesmo, eu dou mesmo. E aí, e é impressionante que as pessoas falam assim pra mim, quanto que tem que dar? E aí, no Novo Testamento, a gente tem cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Mas é muito estranho alguém que estava disposto a dar 10% por obrigação, não conseguir dar 20% por alegria. Eu não tô estabelecendo um padrão, você entende? Mas se o mínimo que você dava por obrigação era 10%, por que raios agora que você tipo assim, porque segundo meu coração só vale 1%. Mas era 10%. E é muito louco, porque você vê assim, o dízimo é coisa do Antigo Testamento e tal. Eu nunca ouvi ninguém falando isso, falando assim, porque eu quero dar 20%. É sempre... eu quero usar a teologia para justificar a minha avareza. Exato. E é isso, é olhar o nosso papel, entendeu? O nosso... Onde foi ali que eu dava porque eu queria mais, eu dava porque eu tinha medo. Então... E aí, a hora que você compreendeu o verdadeiro evangelho, aí você viver segundo o evangelho. Porque se a gente vai viver segundo o evangelho, Jesus diz sobre a sua igreja, minha amada, és toda bela. Em ti não há defeito algum. E aí, quer dizer que nós não vamos ter intercorrências entre irmãos? Não, mas é que nós estamos olhando para a igreja de Jesus da maneira que Jesus vê. E aí fica mais fácil submeter. Glória a Deus. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Ansioso pro próximo. Eu também. Quando você tiver com seu terceiro filho, a gente grava. Sim. Abençoa essa mãe. Obrigado, meu Deus abençoe muito. E assim, o nosso desejo, né, é que seja um parto muito tranquilo. Amém. Seja assim, que você tenha todas as experiências, né? Amém, você tenha essa outra também. Falando pro Senhor me dar a força das hebreias pra eu parir em casa. Amém. Aquela coisa louca. Nem chegou ainda a parteira, já tá aí. O Daniel segurando lá. Amém. Amém. Vai ser uma benção. E obrigado por compartilhar o coração aí para nos abençoar. Obrigado a você também que ficou aqui com a gente, assistindo, acompanhando. Como eu disse, tem os 3 livros aqui e pede aí para vocês, a gente vai colocar frete grátis, tá? Vou deixar o link na descrição aqui, ó, Aquieta Minha Alma, Maranata Meus Irmãos, Força e Feminilidade, o nosso lançamento, e também todas as músicas da Tamires, inclusive essa nova do Gregório, eu quero que você acompanhe lá também, tenho certeza que vai te abençoar muito, vou pedir até para eles colocarem os links aqui na descrição também. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Alguém